mas no dia a dia a gente vai se envolvendo com as dificuldades do mundo material e não tem, às vezes, condições de dar uma parada e falar assim, olha, eu preciso dar um sentido maior para minha vida para responder aquela bendita pergunta, qual é o meu papel na sociedade e no mundo, né? Sim. No meu caso, eu não digo que é um privilégio, porque das coisas que nós vamos falar aqui, nós vamos ver que não existe privilégio. Meu pai, ele tinha um sobrado e na parte de baixo tinha um salão que era para servir de garagem ou comércio, porque ele é de descendência portuguesa. Uhum. Então, na cabeça dele, ele construiu para ser casa em cima e na parte de baixo um comércio. E aí ele não conseguiu alugar e uma senhora que tinha um centro espírita, ela alugou. E toda segunda-feira à noite eles faziam o evangelho. E aí, você acredita que eu comecei por livre, espontânea vontade, porque até então minha mãe era muito católica. Meu pai, peronomútil. Uhum. E eu descia. Com que idade, mais ou menos? 7 anos, Olha. 8 anos. Eu lembro que eu fiquei nessa toada durante anos. Então eles faziam o evangelho e eu ficava sentadinho lá porque era criança. E eles tinham aquele hábito de, mais ou menos assim, tem a mesa, eles faziam o evangelho na mesa e eu ficava sentadinho lá. E ficava de boa. E aí foi indo, eles começaram a me pedir para se aproximar, sentar na mesa, aí quando eu aprendi a ler, aí eu lia. Então você imagina que aos 15, 16, como não é o caso, né, de vocês, né, mas toda casa espírita tá faltando trabalhador, ou qualquer igreja, ou qualquer assembleia, sempre falta trabalhador voluntário, e estava eu lá no centro espírita fazendo algum trabalho voluntário. E às vezes eu lia o evangelho e interpretava o texto, porque eu não tinha vivência. Sim. E em dado momento eu falei, eu preciso fazer um curso. Aí a orientadora da casa, na época a senhora bacana, dona Abigail, ela falou assim, eu não sei se é ela ou se mediunizada, ela falou, você precisa ir para a federação. E aí eu fui para a federação. Então eu fiz o caminho inverso, eu já dava Entendi. a leitura e a explanação do evangelho antes de ter feito qualquer curso. Porque E lá fazia não tinha interpretação de os texto. cursos ainda, a casa não tinha sido desenvolvido. Não tinha ainda. E aí eu fui para a federação, fiz os cursos, e aí começa Quando a pessoa vai na federação, tem um primeiro curso que ela faz assim, ou tem vários à escolha? Não, as escolas do centro espírita normalmente tem, como eu acho que em toda religião, né? Tem o iniciante, aí tem o médio e o ensino mais aprofundado, né? No meu caso, como eu estudei na federação, na época eles tinham o curso O que é o Espiritismo. Não, era curso preparatório de Espiritismo. Depois mudou de nome, virou O que é o Espiritismo. E eu comecei do zero e fui fazendo. Aí o primeiro ano é uma preparação, porque eles abordam alguns temas de ordem de vida espiritual, né, perda de parentes, por que isso acontece. E depois, os 2 anos seguintes, no caso da federação, eles estudam o Livro dos Espíritos. Primeiro ano a primeira parte, segundo ano a segunda parte. E depois você faz a opção de poder ou estudar o Aprendiz do Evangelho, que é o estudo da Bíblia, sob a ótica espírita, que também é de 2 anos. Interessante, hein? E depois, então você faz a opção, ou Aprendiz do Evangelho ou Educação Mediúnica. Então, no Aprendiz do Evangelho, é o estudo bíblico começando lá da formação do dia número 1, né, da criação do mundo, e você vai trilhando todos os caminhos de Adão e Eva, e por aí vai até chegar no Apocalipse. No final do curso, do 2º ano, é o Apocalipse de João. E não preciso nem dizer que eu recomendo, né? Porque um vai estudar a mediunidade. Porque a mediunidade é algo... O tema não é esse, né? Mas a mediunidade não é inerente à evolução espiritual. A mediunidade, se você me permite de forma muito simples, é um saco de farinha que o Pai do Céu põe a mão dentro e joga ao ar. Onde caiu, caiu. Então você vai encontrar pessoas que têm a mediunidade um pouco mais aflorada, mesmo nas localidades mais simples, mesmo onde há o ouro, mesmo em todas as localidades do mundo, você vai encontrar médiuns desde a Patagônia até o hemisfério norte. Então a mediunidade ela não pede
se ela pode vir ou não. E dentro das religiões também, você vai encontrar pessoas que às vezes, aí ela fecha os olhos, ou ela sonhou, ou ela diz que ela sente, ela fala, e por aí vai. Agora, no caso próprio da doutrina espírita, educação mediúnica consiste em você, se tiver alguma dessas aptidões mais afloradas, não é simplesmente conversar com os espíritos. É o que conversar ou o que retransmitir dos espíritos, né? E só para você que ficou curioso em casa, então digamos que algumas pessoas, tem pessoas que assim, entram dentro do local e falam, nossa, eu senti que aquele lugar é suave, é gostoso, a energia é boa. Tá. E essa mesma pessoa, ela pode entrar num ambiente e falar, poxa, o ambiente está carregado, né? Se ela não tiver educação mediúnica, primeiro que ela vai sentir de qualquer jeito. Se ela não tiver educação mediúnica, você imagina que você visite um parente e você tem essa aptidão. Uhum. Aí você chega na casa do parente e fala, nossa, eu tô sentindo que tá pesado o ambiente, né? Será que tem entidades por aqui? Que colaboração que você tá trazendo? Não tá. Na educação mediúnica é diferente. Se você entrar e perceber esse tipo de coisa, você abre um sorriso e fala assim, nossa, como essa casa tá linda, vocês fazem o evangelho? Sim. Ou seja, você percebe e já dá um toque. Vocês fazem o evangelho. O que é o evangelho? É a leitura. Pega a Bíblia, pega o evangelho segundo o Espiritismo, faz uma leitura semanal. Já vem vindo com auxílio junto, né? Então, esse é um exemplo muito didático. Acho que é o que Emmanuel chama de mediunidade com Cristo, né? Porque você pode ter com Cristo com as morais cristãs, né? Sim. Porque se você tiver uma mediunidade e não souber como usar... Aí você veja, a pessoa que tem você fica uma pessoa desagradável, né? E pensa uma pessoa que tem o poder de curar. Sim. A pessoa, ela às vezes com um olhar ou às vezes com imposição de mão, sem que o outro perceba, ela tem o dom de curar. Agora, se ela não tem educação mediúnica, você imagina essa pessoa brava. Uhum. Ela Sim. pode destabilizar. Sim. Então, o curso de educação mediúnica é exatamente isso. É conhecer os tipos de mediunidades que existem e se conhecer e aprender a lidar com isso. Então, o curso de educação mediúnica não é para aprender a ser médium no sentido de ter ou não mediunidade. A minha mediunidade, por exemplo, é mais de intuição. Uhum. Eu tenho muita intuição. E é uma coisa muito sutil. Então, se você não estiver atento, você não sabe... você não sabe o que é ser ou o que não é. Tem um senhor que foi apresentar algumas aulas lá, o nome dele era Joaquim Alves. Ele fazia parte do grupo Joaquim Alves. Era o senhor José de Souza de Almeida, até anotei o nome dele. Esse grupo de Joaquim Alves, ele começou em 1993 e eles davam palestra dentro do presídio, nós não estamos falando de casa de detenção, do estado de São Paulo. E eu não sei, ele virou para mim e falou assim, Cláudio, você não quer participar? E eu falei, lógico que eu quero. Me dá seu nome, seus documentos, que para fazer parte da lista, eles fazem uma busca geral do seu CPF, do seu histórico. Sim, para poder entrar, né? Para poder entrar. E durante 1 ano e meio ou 2 anos, então, eu cheguei a ir na penitenciária do estado de São Paulo, antes daquela confusão que teve, e eu cheguei a dar palestras lá. Ia de domingo. Interessante. Não podia usar banheira, não podia tomar água, não podia entrar com caneta. E eu participei disso também. E como que era essa questão? Eu fico curioso, desculpa te interromper. Imagina. Vamos supor, todos eram obrigados a ouvir? Não. Quem queria dos detentos? Eu vou te contar. A gente chega de domingo lá e vai todo mundo... Ia, né? Isso eu tô falando de 96, 97. Então... E qual que era o presídio? O presídio do estado de São Paulo, ali na... A Libaneonel. Tá. Quando você pega... Ali é próximo à estação... Acho que é bem antes da estação Tietê. Sim, aí você ia lá no domingo. Ia lá no domingo. Aí no estacionamento se juntavam os grupos de espíritas, 2 ou 3. Os grupos evangélicos, que eles são bastante atuantes nisso. Isso é bom destacar, né? É um trabalho bastante importante. Uma vez o Chico, ao entrar no presídio, perguntaram para ele, Chico, o que você está vendo? Você está vendo muito obsessor aqui? Ele falou, não, o que eles já queriam fazer, eles já fizeram. Aqui eu vejo muitas mães. Estranho, né? E aí entrávamos todos, de todas as religiões, passava pela revista, né? Deixava seus pertences lá no setor X,
E aí nós entramos para uma outra sala. Imagina que você vai passando por portões. Do jeito que você imaginou mesmo. Sim, sim. Filme americano. Mesmo, Você vai passando por uns portões, uns cadeados enormes, e íamos para a sala dos advogados. E lá dentro, os próprios detentos, eles se separavam naquela época em salas. Onde era a sala de aula, era onde se faziam as reuniões. E aí, nós ficávamos na sala do advogado, depois eles abriam cela e nós íamos até não o pátio, mas até o corredor onde tinham as salas de aula. E aí quem era espírita entrava nas salas onde estavam os espíritos, os evangélicos e por aí ia. Eu lembro de uma manhã, de uma época dessa, que normalmente o sol nasce sem nuvem, sem nada, e na sala devia ter uns quase 30 detentos. Eu perguntei uma vez pro seu José de Almeida, né? Eu falei assim, não tem perigo? Ele falou assim, não, porque o dono do pedaço tá lá dentro, junto contigo, então não vai acontecer nada contigo. Era bem assim. E na hora que eu fiz a prece, eu me emocionei muito, porque você imagina um local que precisava de luz, e na hora que eu estava fazendo a prece, bateu a luz na janela, e ela adentrou e batia no chão, uma coisa legal. Mas tem os dois lados da moeda, né? Quem está do lado de fora, ou quem foi vítima, não vê dessa forma. E também não estou querendo passar na mão, como diz meu filho, passar o pano na situação. Sim, né? sim. É que fala de um asilo. A Casa Espírita deveria ter um asilo. Isso dentro do projeto... Do projeto de 1868, de Kardec. Tá. No nosso caso, especificamente, nós vamos encontrar algumas casas que já têm um trabalho. Olha, quantos anos depois? 200 anos? Mais, né? Voltado não só para a evangelização infantil, mas também para o idoso. Lá no semeador, nós não tínhamos uma pasta exclusiva para o idoso. Mas como era infância, juventude e mocidade... Pelo menos nos mandatos que eu tive lá, eu incorporei o projeto de trabalhar como projeto família. Ou seja, você tem lá na evangelização infantil o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Aí depois você tinha a pré-mocidade, a mocidade e uma atividade buscando a interação com o pessoal da terceira idade. Que aí você meio que fechava o ciclo. Por quê? Porque também tinha o grupo da família, que alguns anos atrás nós chamávamos de grupo de pais. Mas no dia que é para eles se reunirem, nem sempre vão os pais. Às vezes vai o irmão mais velho, ou vai a tia, ou vai os avós. Então falar um grupo de pais, que quando você chega lá, cadê os pais? Só tá as mães. E das avós, então mudaram o nome e ficou o grupo da família. Então aí você atua nas diversas idades, o que é muito importante, né? Agora, quando o Kardec coloca consultas médicas gratuitas, pela legislação brasileira, essa coisa aí já não pode acontecer. Na maioria do mundo, aí tem um Conselho Regional de Medicina por detrás, você não pode exercer sua profissão de forma gratuita e gratuita. Existe umas regras para isso, né? Acho que é entender o objetivo central dele para a época. Tudo bem. E adaptar para nossa realidade, né? Para nossa realidade. Então, até cultural. Então isso daí, infelizmente, não foi para frente. Embora existem alguns tipos de assistências que as casas, elas às vezes indicam alguém que faz um trabalho voluntário, mas aí precisaria ver direitinho os detalhes. Eu, particularmente, não conheço nenhuma casa que tenha um médico à frente fazendo consulta gratuitamente. Né? E outra coisa, ele fala que tem que ter uma sala grande para sessões, isso é normal, um salão e uma recepção, compartimento para evocações íntimas, isso acontece, né? As casas espíritas, nem todas têm, mas quando você faz o atendimento fraterno, em alguns locais ainda se chama de desobsessão, mas o atendimento fraterno você precisa realmente de um local mais reservado, né? Porque a doutrina, ela tem ciência, filosofia e religião. Quando você envolve essas áreas, então, por exemplo, a área de religião, vamos colocar assim, não é religião, né? A doutrina não é religião, mas assim, o estudo doutrinário sobre a religiosidade, então seriam as escolas. Quando você parte para a ciência, a parte da ciência, sim, é a parte do estudo. A parte da religiosidade seria uma parte social, ou até mesmo o atendimento fraterno. E a outra parte de filosofia também envolveria o projeto de vida, uma análise
da filosofia em si. Então, esses seriam os tripés. Se fosse transformar, a casa espírita, ela precisa, para ela crescer, não estou dizendo que nós estamos fazendo certo ou errado, porque tem coisa que dá para implantar, tem coisa que não. Se você tiver o tripé escola, se você tiver o tripé social, e se você tiver o tripé espiritual, ou seja, você faz atendimento fraterno, você tem as palestras, você tem o passe, no tripé. Você tem as escolas dando oportunidade do aprendizado, que é a evangelização do ser. Sim, a escola no sentido de estudar o espiritismo, né? De estudar o espiritismo, a doutrina, em detalhes. E depois o aspecto social, aí você forma um tripé e isso fortalece muito a casa. A casa não é uma crítica, mas a casa que não tem a parte social, ela fica um pouco capenga, porque você não consegue colocar na prática aquilo que você aprendeu em sala de aula. Né? Aí se você não tem a escola, você faz um trabalho sempre constante com assistido, e depois, mais à frente, a gente vai ver por que tem gente que vai para o centro espírita e parece que eles estão falando sempre a mesma coisa. Que isso é comum. A pessoa vai, assiste uma palestra, depois assiste outra palestra, chega uma hora que ela fala, poxa, mas o centro espírita é sempre a mesma coisa. Tem uma falha aí. E não é do centro espírita, é da dinâmica da casa espírita. Né? A diretoria que tem que ficar atenta a isso. Então, um centro espírita completo, ele teria que ter 3 partes. Eu trouxe uma colinha aqui, que às vezes tem coisa que eu acho que é importante para falar. Então, você vê, a parte do social. Quando você faz distribuição de cesta básica, como é que você vai bancar tudo isso daí? Se você tem as escolas, os alunos ajudam a bancar esse trabalho social. Né? Porque você não vai ficar pedindo para quem está vindo pela primeira vez um auxílio. A pessoa já está precisando de auxílio, às vezes ela mesma está precisando da cesta básica. Então, normalmente, a gente não pede para quem está adentrando a casa. Por uma questão até coerente, né? Quem já está fazendo parte da equipe ali, está iniciando. Sim. E os alunos, eles não têm obrigação nem de ser sócio e nem de dar a cesta. Mas, às vezes, eles têm um conhecido ou um parente que possa dar um pacote de arroz, um pacote de macarrão, e junta-se aquilo a uma cesta que é distribuído, né? Com algum critério, né? Curso de gestante, apoio à terceira idade, a evangelização. E às vezes nós vamos encontrar a evangelização que tem café da manhã. Dependendo da região ser muito carente, eles oferecem um café da manhã. A gente só tem que tomar cuidado para não transformar esse café numa troca. Isso é meio complicado. Eles estão vindo mais pelo café do que pela doutrina em si. E não fazer de forma que isso não fique uma barganha. Começou vendo vídeo, alguma coisa assim, e quer ter mais conhecimento. Sim. O ideal é iniciar algum livro que você indique para a pessoa que leia em casa, ou que ela procure uma casa mais próxima. Os dois. Esse primeiro passo. Os dois. Inclusive na internet você vai encontrar livros até digitais. Né? Um livro que você não precisa começar da primeira página e até o final, é o Livro dos Espíritos, que é perguntas e respostas. E ele tem lá por capítulos, por assuntos. Eu quero ver tal assunto. Eu vou lá ver. Então, seria a primeira entrada. A casa espírita é muito bom você ir para você vivenciar uma experiência de amor. Porque a casa espírita, ela vai sempre, na maioria dos casos, te receber, não vai te perguntar por que você foi lá, quais os motivos que te levaram lá, se você está certo, nem qual é a sua religião. E, normalmente, a gente passa pela recepção. Então, quando você passa pela recepção, a pessoa vai querer saber o que você deseja. E aí eles vão te encaminhar. Olha, às vezes a pessoa vai para conhecer, às vezes a pessoa vai para fazer um curso, às vezes a pessoa vai por uma necessidade. E eu não sei se eu consegui já te responder isso. Tá perfeito. Então, dentro de como funciona a casa espírita, agora a gente vai falar alguns erros e acertos. Talvez o importante é começar pela recepção. Você já foi para uma casa espírita que tinha gente de cara feia na recepção? É mais comum do que você imagina. Não é que a pessoa é de cara feia. A pessoa entende que tem que mostrar que é um trabalho sério. Sim. Então ela fica sisuda. Aí você imagina você entrar numa casa que você está indo pela primeira vez e não vê ninguém sorrindo. Aí você fala, eu não quero participar de um lugar desse. Ninguém sorri. Parece que as pessoas não estão aqui. Parece que é uma obrigação estar por aqui. Sim. E o mesmo ocorre quando você vai em qualquer lugar, numa empresa que você vá, num consultório que você vá. Estou dizendo que a pessoa da recepção tem que ficar sorrindo o tempo todo. Mas, na reciclagem, o mínimo que a gente se espera é que uma pessoa de uma recepção, ela dê um pouco de empatia e logo em seguida vem a pergunta.
O que você deseja? O que a casa pode te ofertar? Ah, não, eu estava passando em frente, eu queria conhecer. Então você chama um dirigente, normalmente isso é combinado, tem que ter sempre um dirigente próximo, e olha, vou te encaminhar para fulano. Ou então, olha, procura ali no salão o Cláudio, que ele é dirigente, ele vai te responder as suas perguntas. Aí a pessoa vai até o dirigente e fala assim, olha, eu quero conhecer a casa espírita. Ah, então eu vou te mostrar. Ó, aqui nós damos palestra, aqui são salas de aula, aqui nós temos um trabalho de manual que é feito com o pessoal da terceira idade. Olha, nós damos palestra de sábado, aqui tem evangelização infantil, se você tiver seus filhos e quiser trazer ou quiser indicar alguém. E aqui nós aplicamos o passe. Você sabe o que é o passe? Que é uma terapêutica energética? Ah, então, eu gostaria sim. Você gostaria de assistir uma palestra sem compromisso? A pessoa chega já no dia de palestra e o salão já está aberto, todos são abordados ou não? Deixa mais à vontade o público procurar? Então, no caso da recepção, aí eu já vou te responder já na sequência. Sim. A função da recepção é dar diretriz. Tá. Você veio para quê? Ah, eu vim, sabe por quê? Que eu tô com um problema e meu problema é muito grave. E aí você vê que a pessoa já tá querendo apresentar o problema ali na recepção, mas ali não é o local. Porque atrás dele, às vezes, já tá vindo outro apavorado para não perder o horário do passe. Então a recepção vai por mim. Não tem que ser o primeiro voluntário que chegou e falou, eu queria fazer um trabalho voluntário. Ah, então fica na recepção. Eu, Cláudio, indico que a pessoa tenha feito educação mediúnica. No mínimo, educação mediúnica. Porque aí, talvez, como ela vai ser o parapeito da situação, a pessoa chega, tá louca para querer desabafar. Às vezes a pessoa chega com uma energia, não vou dizer pesada, mas ela chega com uma energia que não é tão suave e ela quer logo uma resposta. Mas ali não dá para você responder, porque ali você é recepção, já tem o outro tá querendo ir para a livraria, não sabe onde é a livraria. Então ela é recepção. Então a recepção é para dar diretriz. Se a pessoa fala assim, olha, hoje eu só tomei um copo de café, eu não tenho o que comer em casa. E aí como é que você vai para casa, janta, toma seu banho e deita? Então se você não conseguir separar uma coisa da outra, você não pode trabalhar com isso. Então a questão da reciclagem, a questão de fazer um acompanhamento com os próprios trabalhadores, que os nossos trabalhadores também têm dificuldades. Eles também se separam, eles também têm seus medos, e a gente precisa ter um olhar para dentro também. Você acha que essa pessoa não procurar a própria casa com receio de um possível julgamento? Acontece, pode acontecer. Isso pode... Não deveria, mas pode acontecer. Pode acontecer. Porque nós somos seres humanos, né? Sim, sim. E nós, normalmente, à medida que nós vamos convivendo, a gente vai meio que rotulando as pessoas. O ideal não é isso, né? O ideal é que a gente não julgueis. Né? E ninguém está passível de não cometer um erro. Todos nós podemos cometer erro. E é justamente nesse apoio que um deve dar para o outro que os dirigentes da casa têm que ficar atentos com os seus próprios trabalhadores. Isso é importantíssimo. Na palestra evangélica, o expositor precisa chegar cedo, ele precisa seguir o tempo estipulado. Você não faz ideia, Éder, como isso é confuso. A pessoa tem lá um tempo no de curso fala? de expositor, no curso de expositor, pelo menos nos cursos da federação. Né, eu não conheço o da USE, que é um curso muito bom, e o da Aliança, que eles fazem também, que também tem resultados ótimos. E até no curso desses relâmpagos que eu acabei dando, o tempo era alguma coisa que o expositor... Amigo, 20 minutos não é 19, não é 21. Porque o expositor, se ele tem um tempo para falar, ele tem... mas é muita coisa para falar e é importante. Amigo, ou resume ou adequa. Porque quando ele for fazer a apresentação dele, a sequência vai ter a palestra evangélica, depois vem o passe. Então tem uma equipe esperando os assistidos. Se ele tem 20 minutos para falar, ele fala 30, como é que ficam os trabalhadores lá? Eles estão esperando ainda? Ou eles vão fazer evangelho em looping? Né? Então, como fica? Quer dizer, o respeito vai para um e... Não, é igualitário. Todo assunto evangélico, todo tema evangélico, quando a gente estuda Jesus, nos diz muito respeito. E a carapuça serve algumas vezes. Então você imagina que eu tô com a minha esposa, aí falou uma coisa, eu identifico aquilo nela, eu falo, tá vendo? Isso aí é pra você. Ou vice-versa. Isso tira a concentração e torna um tom de vingança, um tom de cobrança. E aquele seria um momento único, um momento para você ouvir o evangelho e prestar atenção.
Então, antes de fazer uma crítica, eu sou contra, eu concordo com você que acabou de ouvir essas coisas, talvez você continue contra. E eu quero que você seja contra e tenha a sua própria opinião. Mas no curso de expositor, se eu quero que cada um tenha a sua opinião, eu levanto essa bandeira. Então, Cláudio, você é a favor? Eu sou a favor. Mas se a casa espírita faz que tipo de opção? É para sentar em círculo? É para sentar de que forma? Vale o que a casa quer. Até ter o dia que vai ter algum tipo de problema. Aí vocês vão pensar numa solução para isso. Eu admiro muito a federação, amo a federação, porque como eles, e não só a federação, a USE e a Aliança, porque elas têm anos de experiência. E o centro espírita que quer crescer, ele pode ter seu próprio caminho, mas inventar a roda, nós poderíamos inventar o pneu de chuva, o pneu de borracha branca, de borracha transparente, mas a roda não. Eles têm experiência larga com relação a determinadas coisas. Então, humildemente, a gente quer a experiência deles. Então, se eles montam uma rotina de fluxo, se eles têm algumas regras que funcionam para eles, fica de olho. Você vai dar o choque anímico lá, né? Não é choque de choque, é o nome que se dá, porque é uma projeção de amor que você faz, e quando você faz no passe uma projeção de amor, se tiver uma influenciação espiritual, tudo que essa entidade espera é uma reprimenda. E quando você oferece o amor, é um choque. Né? Então, por isso que se chama choque anímico. Né? Então, você veja que normalmente é um dos passos que mais tem. E quando você tem uma casa lotada, você não sabe exatamente quantas pessoas vão. Se vão 40, se vão 50, se vão 200 pessoas. Você tem uma média. Então, normalmente o pessoal põe nos copinhos de café pequeno um pouquinho de água. Aquela água tem que ser filtrada. A jarra tem que ser lavada. Então você pega água filtrada, deixa durante a palestra ali, o plano espiritual vai fluidificar aquela água, como faz em diversas religiões, e aí você serve aquela água, que para nós não falamos água benta, a gente fala água fluidificada. Faltou água, o que você vai fazer? Tem mais 3 para tomar o passe. O que você vai fazer? Você vai correr no bebedouro ou vai pegar água? Mas se o assistido ver? Não, mas essa água será que está fluidificada? Outra coisa, sobrou, o que você faz com aquela água? Você vai jogar fora? Vai jogar na pia do banheiro? Vai jogar na pia da cozinha? O assistido vai ver? Então, lidar com essas coisas são coisas... E a questão da higiene, né? Se o seu centro espírita tem filtro na caixa d'água, se o seu centro espírita, o pessoal lava, o voluntariado lava a caixa d'água, se tem o cuidado na hora de lavar a jarra, então, parabéns, né? Você começa um curso inicial e aquela turma vai fazer o que o ano que vem? Então você precisa de um expositor para uma nova turma. E aí quando aquelas 2 turmas se formar, o que você vai fazer? Dispersa a turma? Então você vê que vai começando a criar situações, tá? E aí você tem... Nós chegamos a ter... Olha como são as coisas. Eu estou falando porque deu certo na área de ensino. Nós chegamos a ter 43 expositores, 2 por sala. Salas que tinham 3 expositores. E nós chegamos a ter 17 turmas. 270 alunos se formando. Num centro na Zona Sul. Se formando Se formando, nós costumamos fazer, né? No final do ano, nós colocamos no auditório todos os alunos. Como se fosse uma formatura de todos os cursos. Para incentivar, eles gostam muito disso. Então você faz uma formatura única, aí eles se conhecem. Né? E como lá tem espaço, eles poderiam trazer algum familiar. Então tinha apresentação musical, aí olha, vamos trazer ao palco a turma que se formou no primeiro ano, aí você entregava as carteirinhas pro ano seguinte da rematrícula e já entregava ali, e eles tiravam uma foto juntos, e aí vinha outra turma, e aquilo incentiva o pessoal adora isso. Chegamos a ter 270 alunos, 17 turmas, um contingente para estudo, né? Que é muito... Para de estudo, eu considero um grupo grande. E eu entendo que o que foi aplicado ali funciona. Qual é a importância vamos dizer assim, da evangelização infantil? Boa. Nessa continuidade, que o início é ali, né? Então, você tocou no assunto, Éder, que a casa espírita, ela precisa ficar atenta à evangelização infantil, porque a evangelização infantil não precisa de reforma íntima. Por quê? Porque você está construindo. Só que na evangelização infantil, ela precisa ter um espaço que a diretoria precisa entender dessa necessidade, a diretoria como um todo.
Porque justamente a evangelização infantil não seria somente para os alunos da casa. Então a pessoa passou na entrevista. E às vezes tem situações de crianças que apresentam algumas dificuldades de dormir, inúmeras situações, e a criança precisa tomar alguns passes. E às vezes, e é recomendável que a gente estenda isso, inclusive, para a família. Então, uma tática boa é você colocar o passe infantil e, na sequência, a evangelização infantil. Porque a pessoa já vai, passa na assistência e, na sequência, já fica, se quiser, se por opção, já fica na evangelização infantil. Se ela é filho de aluno ou não, se é filho de trabalhador ou não, ou se a pessoa está vindo justamente pelo caminho da assistência espiritual, ela vai ter oportunidade de estar ali. E ali você vai ter os ciclos, porque aí tem a questão das idades, né? Nesse acompanhamento, a gente vê que tem casas que precisam ter o café da manhã. Tem casas que não precisam ter o café da manhã. Lá no semeador, nós percebemos que não precisava ter café da manhã. Aí tinha o ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3. Mas como era meio cedo, tipo 10 horas da manhã, tirar a criança né, pra tomar um passe das 9 é complicado. Então, no ciclo 1, nós implantamos o momento da fruta. Que aí a evangelizadora, ela trazia a fruta e tinha criança que não comia fruta. Mas ele vê ali a hora da fruta, um acaba oferecendo pro outro, e aí nesse momento de interação eles trocam experiência. E nesse caso é um dia específico para evangelização, mas o que a gente costuma ver também é junto com a palestra pública, né? Os pais vão para assistir a palestra a eles, e aí a criança já vai para uma outra sala de... Então, isso vai depender de casa a casa. Tem casa que, justamente... Enquanto os pais estão na assistência, eles estão na evangelização. Tem casa que não, tem um dia específico, porque o passe de criança também é específico. Então é onde você tem que ficar atento na questão do preparação de sala. Então, por exemplo, na quarta-feira à noite, você tem determinados tipos de passe, todos para adultos. Quando você precisaria dar um passe específico para criança, dependendo do volume, né? São 16 crianças. Uhum. É mais fácil você ter um dia em separado e emendar na evangelização. Mas mesmo que tenha um dia só para as crianças, tem que ter alguma atividade para os pais, né? Porque geralmente elas não vão... vem o grupo da família. Então aí que vem não vou dizer que é o pulo do gato, porque eu não estou inventando a roda. Pelo contrário, tudo que eu estou passando foi a coisa que eu vivenciei e vi que dá certo. Então você tem, enquanto ocorre a evangelização, em paralelo você tem o grupo da família. E quando a gente fala grupo da família, tem que prestar atenção no seguinte: no grupo da família não pode ser terapia, não é o estudo do evangelho, porque nem sempre a pessoa é espírita. Às vezes é um parente que está vindo trazer a criança porque o outro não pôde vir. Às vezes é a pessoa que está trazendo a criança que veio para assistência e ela quer colocar na evangelização porque ela não concorda com determinadas religiões, mas ela não é espírita. Então, do grupo da família ou antigo grupo dos pais, ali você tem que mesclar para não ser terapia, para não ser escola, para não ser assunto do evangelho, mas que envolva assuntos cristãos, assunto de higiene, assunto de saúde, escolher a dedo alguns temas do evangelho e alguns assuntos até que envolve um pouco de psicologia, um pouco de doutrina espírita, mas sempre deixando a possibilidade que aquilo seja uma conversa. Não pode ser uma aula, não pode ser uma palestra. Eu digo que é uma arte. Um projeto chamado Projeto Entrevista. Pensa numa coisa legal. No Projeto Entrevista, a ideia era fazer o seguinte: todo mundo tem a maldita pergunta de falar o que você vai ser quando crescer. Mas o que o jovem vai responder? Então, a ideia do projeto era uma vez por mês, ao invés de a gente falar de doutrina espírita, então o roteiro que você vai aplicar para a mocidade é um caso bem atípico, né? Então, o que nós fizemos lá e deu muito certo? É uma sugestão. Primeiro, tinha alguns assuntos que eram voltados à higiene. Tinha alguns assuntos que eram voltados à doutrina. Não todos. Tinha alguns assuntos que eram projetos. Um desses projetos era trazer alguém para falar sobre a profissão dele. A ideia era fazer o seguinte: que o jovem olhasse e falasse assim: isso eu não quero ser.
Aí no mês seguinte, ele falava, não, isso eu também não quero. Aí no outro, eu também não quero. E eu fui mais além ainda. Eu comecei a perceber como a coisa ampliou a tal ponto que assim, eu trazia alguém da área técnica e tava trazendo gente da área que fazia faculdade, nível universitário. E a entrevista só podia, que era o tempo da mocidade, para a entrevista era 45 minutos. E era o jovem que perguntava para a pessoa? O que ela quisesse perguntar. O que ela quisesse perguntar. E digo mais. A entrevista sempre começava o seguinte, qual a sua profissão? E eu trouxe uma lista, porque eu não vou lembrar de todas, mas a pergunta que a gente fazia... Olha, a primeira entrevista, por exemplo, eu trouxe um Luiz Spinelli, que ele tinha uma empresa que mexia com EPI e segurança profissional no sentido de exploração de cavernas e resgate em locais difíceis. O Luiz foi lá. E qual é a sua profissão? Ele falou assim, eu sou instrutor de resgates difíceis e o pessoal que faz serviço de caverna. Aí ele falava, ele levou aparamento todo, levou fotos do Instituto Petar, do Parque Petar, e a turma podia perguntar o que ele quisesse. Normalmente, como o jovem não sabia como começar a conversa, então a gente perguntava, qual é a sua profissão? A sua profissão é voltada para o setor público ou privado? O que é setor público e privado? Aí a gente falava, olha, você trabalha como funcionário público ou você é uma pessoa remunerada pelo mercado de trabalho? Ah, não, eu trabalho dessa forma. Ah, qual é a média de salário? Olha, uma pessoa na profissão que eu tenho, ela ganha de tanto a tanto. As perguntas não poderiam ser de forma pessoal. Quanto você ganha? A gente não deixava perguntar isso. Mas ele tinha que falar qual era a média de salário. Ah, quando que você optou em fazer essa opção da profissão que você exerce? Dali para frente, a coisa fluía. Nós levamos lá, olha, um professor de matemática, que foi uma entrevista, que quando deu 45 minutos, eu pedi a palavra, eu falei, olha, Éder, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter vindo. Aí o pessoal ficou maluco. Não, a gente quer perguntar. Tivemos que encerrar, e eu fazia questão de encerrar os 45 minutos, porque esse sabor de quero mais é algo viciante. E eles foram seguindo o professor de matemática pelo corredor. Porque hoje, se você for entrar num banco e você falar, se eu sou formado em matemática, você está contratado. Se você for falar assim, não, eu vou trabalhar num banco, eu vou trabalhar na área financeira. Se você for professor de matemática, você já está contratado. Então, veja só. E ele fez umas brincadeiras da tabuada com os dedos. A molecada falou, nunca pensei que podia ser desse jeito. Então ele tinha umas tiradas, a molecada adorou. Sim. Mas aquele que não gostava de matemática já falou, isso não é minha área. Eu levei um protético, eu levei um garçom. Teve jovem lá que não sabia o que era água com gás. Então foi servido a água com plástico descartável, né, copinhos de plástico descartável, e foi servido uma outra turma. Passou servindo com água com gás e em taças. E o garçom é um profissional fantástico, entre outras profissões, como eu também levei uma senhora da limpeza, são profissões de pessoas invisíveis. É fantástico. Um excelente garçom. Eu tô aqui com a pessoa que eu tanto amo, a gente tá conversando, ele entra, pergunta, serve, e ele é um ser invisível. Ele não atrapalha, ele não é o foco das atenções. E ele presta um bom serviço. Eu levei um designer, um técnico eletrônico, podóloga, projetista. Levei uma pessoa de culinária, psicólogo. Eu levei um cara que era administrador de cemitério. Interessante, hein? Da Avenida Nossa Senhora do Sabará. Imagina que a garotada adorou. Que era o senhor Isaías. E é interessante pra ficar... Acho que cria uma expectativa neles, falar, o que vai vir semana que vem, né? Não, a gente colocava cartaz, anunciava, né? Veja só, você fala assim pro jovem, o que você quer ser? Eu quero ser programador. Você fala inglês? Não gosto de inglês. Então, amigo, algumas coisas que você tem que falar pro jovem, a verdade. Isso, o combinado era sempre fala a verdade. Ponto. Então, um professor de inglês... Desculpe, o programador. Se ele não gostar de matemática e inglês, não dá para você ser programador. Porque os bons livros estão em inglês. Você pode tentar,
Mas você não vai ser o top se você não conseguir chegar nessa etapa. Uma outra coisa, você quer ser programador? Então vamos lá. Qual é a condição de vida que você quer? Porque programador não tem muito horário. Então se você é tipo Caxias, eu acordo de manhã, vou para academia, depois eu vou para não sei o que, aí eu vou para o centro espírita. Você tem disponibilidade para viajar? Porque se você tiver, nós temos uma empresa em Recife, nós temos uma empresa em Pernambuco, nós temos uma empresa no Sul. Você tem disponibilidade para viajar? Não, eu não posso viajar. Então, sabe, algumas coisas que precisam ser falado para o jovem, que aí o jovem vai por exclusão. E existem profissões, tatuadores, existe uma gama enorme que você pode ser, e é melhor, é preferível que você seja um melhor mecânico do que um profissional que não gosta da profissão. É interessante que eles aprendem a lidar com questões que tocam tão diretamente nessa fase, né? Do Sim. Que só o espiritismo. Eles estão no local espírita, mas estão tendo ajuda para escolher o destino, né? O destino deles. Nós conseguimos levar 2 policiais. E eles não entraram fardado, que ficaria estranho entrar 2 policiais no centro espírita. E eles desceram, aí eles se paramentaram todo, eles só não levaram armas. Mas eles levaram 3 tipos de cacetete. Um dos jovens falou assim, vou dizer uma coisa para vocês, se vocês me algemar, eu saio. Algemou o jovem na cadeira. E ele ficou algemado durante os 45 minutos, porque ele falou que ia sair. E aí uma menina, uma adolescente, falou assim, você não pode me revistar. A lei diz que você não pode me revistar. E o policial falou tudo aquilo que a gente queria falar como pai. Não sei se você é pai ainda, mas engraçado é que quando, nesses momentos, o profissional, eu não sei se é o plano espiritual, se é Deus, cada um interpreta da forma como quiser. O melhor de si, as pessoas dão para os jovens. E o combinado, como era falar a verdade, não importa a pergunta, responda a verdade. Ele falou, realmente eu não posso te revistar, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso parar o primeiro carro e pedir para o passageiro, em nome de uma autoridade policial, e ela vai te revistar na minha frente. Simples assim. Então, no final da entrevista, na hora que eu agradeci em nome da casa, e eu perguntava, qual a contribuição que sua profissão traz para o mundo? Tinha gente que chorava. Engraçado, né? Até me emociono. Sim, Impressionante. Eu levei um motorista de caminhão, que o caminhão dele tinha 21 metros cúbicos. Ele falou, cara, eu passo semanas dirigindo. Semanas. Aí um jovem pegou e falou assim, esse negócio de prostituição que mostra na Globo é verdade? Aí ele olhou pra mim, o que nós combinamos? Ele falou, não, esse negócio que a gente vê na mídia não mostra 10% do que é. Aí ele, abre aspas, ele parou num posto de gasolina para passar a noite, esses postos que você se alimenta, toma banho e tudo mais. O caminhão é enorme. Um garoto, um menor, chegou para ele e falou, tio, você quer que eu lave as rodas do caminhão? Quero. Quanto que sai? Não, me dá qualquer coisa aí. Ele foi lá, tomou banho, jantou e trouxe o salgado. Só que ao invés de trazer um, ele trouxe 2. Quando ele chegou, tava o garoto e a irmã. Tio, já lavei, vê se você gostou. Ele falou, eu gostei sim. Tá de parabéns, eu trouxe um salgado, né, um trocado pra você. Quem é essa menina? É minha irmã, tio. Aí ela ajudou a lavar as rodas? Não, ela fica aqui no posto. E aí, ele começou a falar de forma insinuosa, que ficou muito claro ali, que ele estava oferecendo a irmã. E era uma realidade, e ele viveu essa realidade. Então ele falou, olha, a coisa é muito pior, a gente realmente precisa sentar, precisa conversar, precisa cobrar, precisa orientar, porque o mundo realmente é muito diferente do que a gente imagina. Ainda mais vocês que estão em São Paulo, vocês não fazem ideia do que acontece no mundo lá fora. Então, esse projeto, dos 3 anos que foi meu mandato, eu consegui levar lá 30 e poucas pessoas, e eu considero um projeto que eu retomaria tranquilamente, que foi muito bom. Assim, o espiritismo proíbe a tatuagem, e se proíbe por quê? Não proíbe. Já vi alguns vídeos falando disso. Eu sei que a Marta já deve ter ouvido falar do Vale lá dos tatuados. Olha, para a vida espiritual, o que importa é o nosso aprendizado, é a nossa evolução. Sim, se você levar aos extremos, primeiro, a casa espírita tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Do jeito que ela é.
ela tem que ser uma porta aberta, uma luz, uma oportunidade, uma ferramenta para ligar ela à vida maior, né? E ao bem, né? Agora, se a pessoa fez uma opção de fazer isso, um ornamento no corpo, é um direito que ela tem. Algumas ressalvas, se é que elas deveriam ser feitas, que eu particularmente não faria. Então, digamos que a pessoa coloque algum símbolo que não seja tão comum ou que faça apologia a determinadas situações, possivelmente ela pode, do lado material, ela vai receber alguns olhares de advertência. Eu tenho um tema que fala, eu tenho um material que eu preparei para a mocidade para falar sobre tatuagem. E um dos assuntos que eu acho que mais importa, e já que tocou e o canal de vocês é visto por muita gente, é o seguinte. Pensa que quando você desencarnar, se que a gente for para a verdadeira pátria, que é a parte espiritual, nos primeiros anos eu vou estar com essa aparência. Possivelmente, para você me reconhecer que eu sou o Cláudio, eu preciso me apresentar como Cláudio. Então, quando você desejar colocar um ornamento, alguma coisa que você se identifique, fala assim, olha, esse é o meu carimbo, essa é. Então, quando você colocar uma tatuagem, pense que você vai levar isso também por um certo tempo para a vida espiritual. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é amar a sua tatuagem. Porque lá você vai ser reconhecido por ela. Se ela é motivo de vergonha, ou se causa algum constrangimento, saiba que do lado de lá, talvez, haja também alguém que talvez te julgue, como faz do lado de cá. Mas o principal, se ame. E ame a sua tatuagem, porque ela vai demorar um bom tempo. Do mundo material, a gente não consegue ainda apagar a tatuagem. Existe cirurgia, existe plástica, mas vai sempre ficar alguma coisa. O mais barato é fazer uma tatuagem em cima de outra. Ou fechar o braço, ou fechar a perna, ou fechar o corpo, né? Mas, Marta, eu recomendo o seguinte, ame a sua tatuagem. O resto é o resto. Jesus, o que ele exigia para curar uma pessoa ou para esticar a mão de amor fraterno a alguém? Nada. Então, o plano espiritual está pouco se lixando para essas coisas que é muito preocupação material. Perfeito. Né? O plano espiritual não vai se esquentar com isso. Perfeito, excelente. Gostaria de saber se posso fazer o evangelho no lar sozinha. Claro, já fiz várias vezes. Já fiz evangelho em locais que você menos acredita. Porque meus pais não eram espíritas. E eu fazia evangelho. Eu já cheguei a fazer evangelho antes de ir para o trabalho. Eu trabalhava no supermercado, às 7 horas da manhã eu tinha que estar lá. E como eles não tinham o hábito, então eu fazia sozinho. E às vezes eu fazia no corredor e já cheguei a fazer evangelho no banheiro. De falar bem baixinho e fazer o evangelho. Né? E aí, como eu já falei no início, como eu comecei aos 7 anos, depois quando eu casei, então eu faço evangelho até hoje. E nem sempre você tem um cônjuge que é da mesma religião. E isso é bonito. Porque quando as pessoas se amam, se respeitam. Uhum. Então, se a pessoa não quer participar do evangelho, você faça. Mas é importantíssimo. O evangelho é a luz, né, de Jesus dentro da sua casa. Eu faço o evangelho em casa, minha esposa é evangélica. E eu faço com ela ali. Sim. Só que agora você deu a ideia do banheiro, eu tô com medo dela mandar eu pro banheiro, hein? Boa. Mas é coisa que você faz o evangelho, mas o evangelho pode ser feito com a leitura da própria Bíblia. Isso, a gente faz, né? É interessante que a gente faz do Novo Testamento ali, né? E sem pegar naqueles aspectos polêmicos, para não ter aquele ponto de achar que um quer convencer o outro, né? Sim. E se deter no aspecto moral e tem fluído bem. Sim, então é importante. Fazer evangelho é muito bom e pode fazer sozinho, sim. Perfeito. É melhor fazer sozinho do que ficar... Não, vocês têm que sentar aqui na mesa forçando. E é obrigado a fazer. Ah, não. Aí não. Que seja uma coisa gostosa, né? Qualquer pessoa pode fazer comunicação com outra pessoa que já morreu? No caso, com auxílio dos integrantes da casa espírita? Olha, a mediunidade é uma coisa curiosa. Falar com quem já não está no mundo material é mais comum do que a gente imagina. Quando você direciona um pensamento bom pensando naquela pessoa, você mentalmente já está falando com ela. Então, quando a gente recomenda, olha, pessoas que a gente perde, mãe, pai, ou quem a gente ama, lógico que a gente tem a sua fase de luto, a sua fase de questionar muitas coisas.
Mas pense que aquela pessoa ficou tantos anos contigo e é disso que vale a pena lembrar. Então, quando você pensa mentalmente, você está falando com ela. E quando você lembra dela com saudade e emoção, é uma coisa. Quando você pensa nela com revolta, e sempre tudo que acontece é porque tem o dedo de Deus. É que a gente não tem as respostas para tudo. Quem somos nós para querer entender a complexidade desse mundo de Deus? Então é assim, à medida que a gente, pelo pensamento, a gente faz uma prece, ou a gente faz uma dedicação, ou a gente fala, fulano de tal, nossa, a gente viveu um período tão bom, né, juntos, não chamando toda hora, porque senão a gente atrapalha a pessoa a ver a vida do lado de lá, né? É uma comunicação. Se a gente tivesse a possibilidade de conversar com uma pessoa que a gente gostaria, que já estivesse no plano espiritual, se isso fosse possível, o nome dela é? Denise? Deixa eu ver. Veja, Denise, quando... Não, perdão. Luciana, imagina que você pegasse a pessoa que você gostaria tanto de conversar e colocasse na sua frente. Que pergunta que a gente ia fazer? A gente ia perguntar coisas... Cá entre nós, vai perguntar como foi o desencarne? A gente vai perguntar como foi a passagem? A gente vai perguntar como é que é o mundo do lado de lá? E a possibilidade da gente ter aquele instante com aquela pessoa? Seria jogado a segundo plano? Então, e pode ser uma coisa muito dolorida também. Eu tive um caso familiar, que uma tia minha, ao fazer o evangelho em casa, o pai dela, que era médium, ele deu passividade, e uma tia que tinha desencarnado veio até o local. E quando eles identificaram que era a tia, eles começaram a chorar, e a tia começou a chorar, e foi uma emoção tão grande que durante mais de 4 minutos ficou nessa. Eles não conseguiam falar. E aquilo ali só foi válido porque ela contou para mim, eu já contei isso em todos os lugares que eu vou, no curso de expositor, ou quando surge o assunto da mediunidade. E assim, se Deus colocou, não sabemos por qual motivo, uma certa distância para esse relacionamento tão claro, ou é porque nós não estamos ainda em condições de, ou porque isso é necessário, ou isso pode não ser tão saudável. Então, é uma recomendação. Vamos acreditar mais em Deus e acreditar que Ele vai cuidar muito bem dessas pessoas, e quando nós recordarmos um pensamento de devoção, de agradecimento, 100% que essa mensagem vai chegar para essa pessoa. 100% que vai chegar. É uma forma de conversar, não necessariamente procurar um médium para tirar informação. Às vezes a pessoa do lado de lá não está em condições de, mas tudo que a gente mandar para ela, ela vai ter. E se a gente mandar com uma sensação, um sentimento bom, ela vai receber. Se a gente levar um sentimento que não seja tão bom, a pessoa também vai sentir isso, né? E não vai ser algo bom. Qual a função da doutrina espírita no que diz respeito aos nossos antepassados? Respeito total. No Evangelho diz o seguinte: nós não temos o direito de vasculhar o passado dos nossos pais, e os pais não têm o direito de escolher os cônjuges e a vida dos nossos filhos. Cada um responde por si. Então a doutrina espírita, que é um estudo de doutrina, e dentro dela você vai encontrar outras doutrinas, não que é um conglomerado, mas um aprendizado que vieram, como a gente vai ver que os asiáticos têm um respeito muito grande pelos ancestrais. A gente entende que esse respeito deve acontecer. O dia de finados, que não faz parte da religião espírita, mas nas casas espíritas e nas escolas, quando nós temos uma aula ou quando vem um assunto de perda de parentes, é sempre recomendável desse gesto de gratidão. Sempre alguém, na maioria das vezes, fez tudo o que era possível pelos seus descendentes. É que na nossa cultura a gente acha que pai e mãe não erra, pai e mãe não se beijam, não faz amor, e pai e mãe, né, são seres de outro planeta. Ao ponto de alguns jovens falarem: eu não quero essa situação para mim, eu não quero ser casado, eu não quero ser pai. Por quê? Porque às vezes o excesso de zelo cria alguma sensação curiosa, que isso poderia ser tema para um especialista. Mas
a gente precisa ter um total respeito, e no dia dos finados não precisaria ir no cemitério, mas uma lembrancinha sempre é boa em respeito daqueles que são nossos ancestrais, né? Que na verdade, quem são os nossos ancestrais? Se nós formos ter uma ótica espírita, talvez os nossos bisavós tenham sido nós mesmos, né? Então, adoração demais não, mas respeito e gratidão sim. E esse pensamento auxilia até para que a gente tenha mais cuidado na educação dos nossos filhos, né? Fala assim, ó, eu vou cuidar da minha filha de tal modo que eu vou retornar, bem possivelmente, como neto. Pode acontecer, né? Pode acontecer. E como que eu vou querer, como eu vou preparar essa família para o meu retorno, né? Sim, é bem por aí mesmo.